Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade à teoria do produtor. Agora nós vamos falar da maximização de lucro no longo prazo. Nesse vídeo, pessoal, falaremos também das isoquantas e da taxa marginal de substituição técnica entre os insumos. Vamos lá? Para essa aula, pessoal, eu vou utilizar o livro do Menkel e o livro do Varia de Microeconomia. E aí na tela está aparecendo para vocês a pintura de Tarsila do Amaral, de 1933, com o nome de Operários, que é bem oportuno para a nossa teoria. O estudo da teoria da produção apresenta grande importância, uma vez que os seus princípios gerais proporcionam a base para a análise dos custos e da oferta dos bens produzidos. Além disso, tais princípios são peças fundamentais para a análise dos preços e do emprego de fatores, assim como da sua alocação entre os diversos usos alternativos na economia. A teoria da produção, caros alunos, serve de base para a análise das relações existentes entre produção e custo de produção. Em uma economia moderna, cuja tecnologia e processos produtivos evoluem diariamente, o relacionamento entre produção e custo de produção é muito importante na análise da teoria de formação de preços. Caros alunos, um outro papel desempenhado pelo estudo da teoria da produção é aquele que mostra que ela também serve de apoio para a análise da demanda da firma com relação aos fatores de produção usados pelas firmas. E neste vídeo, dando continuidade à teoria, vamos falar sobre a maximização de lucro no longo prazo. Neste vídeo, pessoal, completamos nossa análise da função de produção no curto prazo, na qual um dos fatores, o trabalho, é variável e o outro, o capital, é fixo. Agora, nós voltamos ao longo prazo, no qual tanto o trabalho quanto o capital são variáveis. A empresa pode, então, produzir de vários modos, combinando diferentes quantidades de trabalho e capital. Veremos como uma empresa pode escolher entre combinações de trabalho e capital que gerem a mesma produção. A condição que descreve as escolhas ótimas é essencialmente a mesma de antes, mas agora temos que aplicar para cada fator. No curto prazo, o valor do produto marginal do fator 1, trabalho, deve ser igual ao seu preço, qualquer que seja o nível do fator 2, no caso, o capital. O mesmo tipo de condição deve ser feita agora, só que para os dois fatores. A empresa maximiza o lucro no longo prazo quando o preço multiplicado pela produtividade marginal do fator 1 é igual ao preço do insumo 1 e o preço vezes a produtividade marginal do insumo 2 igual ao preço do insumo 2. Se a empresa fez as escolhas ótimas dos fatores 1 e 2, o valor do produto marginal de cada fator deve ser igual ao seu preço. Na escolha ideal, os lucros das empresas não podem aumentar, alterando o nível de qualquer entrada. O argumento é o mesmo utilizado para as decisões de maximização de lucro do curto prazo. Essas duas condições nos dão duas equações, as duas que eu mostrei para vocês no slide anterior, com duas incógnitas, x1 estrela e x2 estrelas. Se soubermos como os produtos marginais se comportam, como uma função de x1 e x2, seremos capazes de resolver a escolha ótima de cada fator como uma função dos preços. Vamos estudar agora, caros alunos, a maximização de lucro de longo prazo graficamente. Permita que as empresas variem, então, os dois insumos, aqui representados por x1 e x2. Voltaremos agora à equação de isolucro de curto prazo. Y, que é a produção, é igual a ômega 1 sobre P, que multiplica x1, mais π, que é o lucro, mais ômega 2, que multiplica x2, aqui fixo, de tudo isso dividido por P. Caros alunos, então, o aumento do fator x2 causa aumento do intercepto vertical e nenhuma mudança na inclinação, como vocês podem ver na fórmula.
O gráfico que vocês estão vendo na tela, caros alunos, é a função de produção. Y é uma função de dois fatores, x1 e x2, aqui x2 constante. Eu vou utilizá-lo agora para avaliar o que acontece com a função de produção quando eu mudo esse x2. Como vocês podem ver, níveis maiores do insumo 2 aumentam a produtividade do insumo 1. Na função mais baixa, temos x2', na função verde, que é intermediária, temos 2x2', e na função mais alta temos 3x2'. O que podemos observar é que o produto marginal do insumo 2 está diminuindo. Podemos analisar isso observando o gap entre as curvas de produção. Podemos juntar agora a função de isolucro no gráfico e obter a maximização de lucro para cada função. Como vocês podem ver, as bolinhas vermelhas representam a maximização de lucro de longo prazo. Y estrela representa a maximização de lucro de longo prazo. X1 estrela é a quantidade de insumo 1 em função de x2', que é o insumo 2. Como vocês podem ver no gráfico, quando eu aumento a quantidade de insumo 2, x2', eu aumento a quantidade produzida de maximização de lucro. Mas esse aumento, pessoal, é cada vez menor. Ou seja, o produto marginal da entrada 2, ou seja, do insumo 2, está diminuindo, como vocês podem ver no gráfico. Como podemos observar, pessoal, o lucro aumentará à medida que o fator de produção x2 aumenta, desde que o lucro marginal da entrada 2 seja igual à equação que aparece para vocês. O preço que multiplica a produtividade marginal do fator 2 menos o custo do fator 2 maior do que zero. O nível de maximização do lucro da entrada 2, portanto, satisfaz a equação preço que multiplica a produtividade marginal do fator 2 menos o custo do fator 2 igual a zero. Voltamos aqui às duas equações que eu apresentei no início dessa aula. Como podemos ver, a receita marginal é igual ao custo marginal para todos os insumos, nesse caso aqui, x1 e x2. Para descontrair um pouco, eu vou utilizar um episódio de um desenho muito antigo chamado Bob Esponja para falar para vocês sobre o uso de fatores e a maximização de lucro. Depois que o senhor Siriguejo criou acidentalmente um grande buraco na parede do seu estabelecimento, um cliente confunde o buraco com drive-thru através da janela e coloca a sua ordem. O senhor Siriguejo, sendo o mais experiente dos negócios, adiciona rapidamente um menu e sistema de microfone para facilitar a movimentação do novo drive-thru. Drive-thru. Seu Siriguejo, o que está fazendo? Olá, Bob Esponja. Eu estou usando essa pasta de dente velha que eu achei para tapar um buraquinho na parede. Ei, olha, seu Siriguejo, um pequeno buraco na parede virou um médio buraco na parede. O quê? Cuidado aí. Ei, vocês puseram um drive-thru? Rapaz, eu não sei como não pensei nisso, mas é uma grande ideia. Vamos instalar um drive-thru. Vou querer fritas médias, um hambúrguer de siri grande e uma bebida média. Já vai sair, senhor. Isso deve resolver. Obrigado e volte sempre. Olá, Lula Molusco. Seu Siriguejo, eu estou ficando cansado de ir pra lá e pra cá. Acho isso exaustivo e uma perda de tempo. Problema resolvido. Um hambúrguer de siri grande com fritas, por favor. Com fritas, tá certo. Vai sair caprichado, senhor. O quê? Estão fechados? Só agora ela me diz isso. Uou, opa! Ei, seu bobalhão! Você vai ter que trocar isso. Lamento por isso, cara. Isso é legal. Mas você vai ter que pagar o prejuízo. Um combo de siri pra viagem. Entrega aqui em cima. É claro, Larry.
Ou talvez não. Pronto, problema resolvido. Escuta, por que essa demora, hein? Até quando vamos ter que esperar? Estamos esperando a hora! Ainda estamos no nosso quintal. Ué, o que é isso aqui? Uma multa? Uma multa? Por que eu te daria uma multa, hã? Ah, já sei. Que tal por transformar a cidade toda num estacionamento? Que... Relaxa, homem. É só meu pedido. Quero 2 hambúrgueres de siri e fritas de alga pra viagem. Eu não espero em filas. Senhor prefeito? Eugene Sirigator. Senhor prefeito? A cidade toda parou porque seu drive-thru está muito lento. Aí está, viu? Agora temos 2 drive-thrus, 2 filas e vou faturar ao dobro da velocidade. Isso deve funcionar perfeitamente. Depressa, Bob Esponja. Tenho mais 26 pedidos. Ei, vê se toma cuidado aí, tá? Eu acabei de pintar isso aqui. E eu acabo de pintar isto aqui. E eu tô vendo que você usou tinta brilhante. Tem gente pra todo lado. Seu siriguejo. Para trás. Leve o Lula Molusco e não eu. Oh, oi, pessoal. Não se preocupem. Eu vou resolver isso. Ei, alguém está comendo batata frita? Aqui nesse episódio, pessoal, o Sr. Siriguejo resolveu investir em X2. Ele aumentou a quantidade de capital, comprou mais máquinas, fez um furo na parede e não investiu em X1, que é a mão de obra. Bom, aí deu confusão total. O Sr. Siriguejo, mesmo com toda a experiência, precisa assistir essa aula de teoria da firma. Agora vamos falar um pouco sobre o retorno de escala e a maximização de lucro. Caros alunos, quando mudamos a produção de Y0 para Y1, por exemplo, em que Y1 é maior que Y0, haverá necessidade de aumentar as quantidades usadas de inputs, de fatores de produção. E a alteração das quantidades de inputs é um processo que demora tempo. No longo prazo, podemos pensar que existe a possibilidade de expandir a produção. Agora falaremos do retorno de escala desses fatores de produção. Eles podem ser crescente, decrescente e constante, como veremos. Pessoal, se, em termos relativos, o aumento da produção de longo prazo necessitar de um aumento mais do que proporcional dos inputs, então estamos na presença de um processo com retornos decrescentes à escala. Se, pelo contrário, em termos relativos, o aumento da produção de longo prazo necessita de um aumento menos do que proporcional dos inputs, então estamos na presença de um processo com retornos crescentes à escala. No caso intermediário, pessoal, temos retornos constantes à escala. A determinação dos retornos se dá multiplicando os inputs, ou seja, os fatores de produção, por uma constante, aqui na equação representado por T, e verificando se o aumento da quantidade produzida é menor, igual ou maior do que essa constante. Caros alunos, esse retorno de escala descreve o que acontece quando você aumenta todas as entradas, ou seja, todos os inputs, enquanto a diminuição do produto marginal decrescente descreve o que acontece quando você aumenta uma das entradas e mantém as outras fixas. Observem agora essa equação que aparece na tela para vocês. Y, que é a produção, é uma função de 2 insumos, x1 e x2, e ela é representada por A, que multiplica o insumo 1 elevado a 0,5, que multiplica o fator de produção 2, x2 elevado a 0,6. A partir dessa equação, pessoal, eu posso verificar os retornos de escala, se os retornos são constante, crescente ou decrescente. Nesse exemplo, pessoal, eu multiplico os inputs por uma constante que eu denominei K. Depois eu isolo essa constante, aí eu vou avaliar o expoente dessa constante. No caso aqui, o expoente é igual a 1,1.
Bom, pessoal, se o expoente for igual a 1, eu tenho retornos constantes de escala. Se eu tenho um expoente maior do que 1, eu tenho retornos crescentes de escala. E se eu tiver um expoente menor do que 1, eu tenho retornos decrescentes de escala. Então, isso só funciona porque eu tenho uma função Cobb-Douglas. Nesse caso aqui, então, específico, o retorno de escala é crescente. Em resumo, pessoal, se eu tiver uma função de produção do tipo Cobb-Douglas, eu preciso apenas somar os expoentes de cada insumo, de x1 e x2 aqui nesse caso. Vou deixar essa indicação de vídeo aqui para vocês, pessoal. É um vídeo do Google que mostra o seu data center. Vocês vão perceber que no data center o retorno de escala é constante. Esse tema é abordado no vídeo. Caros alunos, uma tecnologia pode exibir diferentes tipos de retorno à escala em diferentes níveis de produção. Pode acontecer que, para baixos níveis de produção, a tecnologia apresente retornos crescentes de escala. À medida que você dimensiona todas as entradas em uma pequena quantidade, T, a produção aumenta em mais do que T. Posteriormente, para níveis maiores de saída, o aumento de escala por T pode apenas aumentar a proporção pelo mesmo fator T. A isoquanta significa igual quantidade e pode ser definida como uma linha na qual todos os pontos representam combinações dos fatores que indicam a mesma quantidade produzida. Podemos ver que a isoquanta é, na verdade, uma curva ou linha de indiferença de produção. Por essa razão, a isoquanta é também denominada linha de igual produção, linha de isoproduto ou ainda curva de indiferença de produção. Essa isoquanta é a representação gráfica do conjunto de pontos que identificam a mesma quantidade produzida, pessoal. Portanto, a isoquanta, ou linha de igual produção, é a representação gráfica de uma tabela de igual produção. Aqui nesse gráfico, pessoal, estou mostrando uma versão simplificada da firma, com apenas dois fatores, digamos, quantidade de capital e quantidade de trabalho. Y aqui representa a produção. Então, pessoal, quanto mais distante a curva, maior é a produção. Então, aqui Y0 tem uma produção, Y1 outra produção maior em quantidade. E ao longo dessa curva, eu tenho a mesma produção. Por exemplo, em todos os pontos da curva Y0, eu tenho a mesma quantidade produzida. A única coisa que muda na curva, pessoal, é a proporção de cada insumo utilizado na produção. Nesse vídeo, pessoal, vocês estão vendo um restaurante em Boston, o nome dele é Spice. Ele usa robôs para cozinhar a comida para os seus clientes e pode cozinhar a refeição em 3 minutos ou menos. Os clientes desse restaurante fazem pedidos de forma eletrônica. O único trabalho humano utilizado na cozinha é o gerente de praça, responsável por adicionar coberturas, gratinar e fazer a apresentação. O preço das tigelas é inferior a $8. Aqui, pessoal, vemos um exemplo de substituição de mão de obra por capital. Tema esse que entraremos agora. Quando eu substituo um fator de produção por outro, eu estou falando de taxa marginal de substituição técnica, a TMS ou TMST. Essa taxa é a proporção de substituição dos fatores de produção, exemplo, x1 e x2, que aparecem no gráfico para vocês, que permite manter a mesma produção, o mesmo nível de produção. Então, se eu pular do ponto A para o ponto B, eu permaneço com o mesmo nível de produção. Eu só estou trocando um insumo x1 pelo outro insumo x2. Caros alunos, havendo dois insumos que possam ser alterados, um administrador deve considerar a possibilidade de substituir um pelo outro. A inclinação de cada isoquanta indica o volume de cada insumo que pode ser substituído por determinada quantidade do outro insumo. Quando o sinal negativo é removido, a inclinação passa a ser denominada taxa marginal de substituição técnica. A taxa marginal de substituição técnica do trabalho por capital é a quantidade que se pode reduzir o insumo capital
quando se utiliza uma unidade extra do insumo trabalho, de tal forma que a produção seja mantida constante. A TMS ou TMST mostra como os produtores substituem um bem pelo outro, mantendo o nível de produção constante. A taxa marginal de substituição técnica do trabalho por capital é a quantidade que se pode reduzir o insumo capital quando se utiliza uma unidade extra de insumo trabalho, de tal forma que a produção seja mantida constante. A taxa marginal de substituição técnica, TMST, mostra como os produtores substituem um bem pelo outro, mantendo o nível de produção constante. Estando o trabalho no eixo das abscissas, a TMST traduz quantas unidades de capital eu tenho que aumentar para poder diminuir a quantidade de trabalho numa unidade e manter o mesmo nível de produção. Obtemos, pessoal, a taxa marginal de substituição técnica diretamente a partir das derivadas parciais da função de produção. A taxa marginal de substituição técnica x2, x1 é igual à derivada da função de produção em relação a x1 dividido pela derivada da função de produção em relação a x2. Agora eu vou falar um pouco das propriedades da tecnologia. É comum, pessoal, assumir certas propriedades sobre tecnologia. Em primeiro lugar, geralmente assumimos que as tecnologias são monotônicas. Isso quer dizer que se você aumentar a quantidade de pelo menos uma das entradas, deve ser possível produzir pelo menos a mesma quantidade de produto original. Às vezes isso é chamado de propriedade de descarte gratuito. Em segundo lugar, pessoal, muitas vezes admitimos que a tecnologia é convexa. Isso significa que se você tem duas maneiras de produzir Y, a unidade de saída, x1, x2 e z1 e z2, então sua média ponderada produzirá pelo menos y unidade de saída. Falando em tecnologia e taxa marginal de substituição técnica, eu vou deixar vocês com um vídeo super interessante, que mostra um projeto novo da Volvo. A Volvo lançou caminhões de lixo autônomos na Suécia, projetados para serem operados apenas com um coletor de lixo. Os caminhões são sensíveis ao ritmo do lixeiro, para permitir diferenças nas características dos trabalhadores. Essa é apenas uma das muitas maneiras pelas quais a automação melhora a eficiência das tarefas. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. O próximo vídeo nós vamos ver a teoria da firma a partir do custo, a partir de custo de curto e de longo prazo. Então é isso. Até o próximo vídeo.